Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação enorme de receber o Rodney Freitas, que é CEO da Autopass, uma empresa de soluções de pagamentos para a mobilidade urbana. Bom, o que a Autopass faz é gerar produtos e serviços para a mobilidade do ponto de vista tanto de processo quanto de tecnologia. Olha, no fundo, a Autopass provê soluções para a mobilidade num sentido amplo, tá? A gente não está falando só de transporte público, mas tudo que está no entorno do transporte público. Rodney, muito bom receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Eu que agradeço, Cássio. Vamos falar um pouquinho de mobilidade, de soluções, de tecnologia. Estou bem feliz aqui com o bate-papo e a oportunidade. Não, eu é que estou feliz também aqui, Rodney. Te agradeço muito aí por tirar um pouco do seu tempo tão concorrido para bater esse papo, né? E você tocou numa palavra aí que é uma palavra que acho que está na alma do podcast aqui, que é tecnologia, né? A tecnologia tem um nome bom em inglês para isso, que é o enabler, né? Ou seja, Uhum. quem viabiliza, né, as operações, viabiliza tudo, né? Que a gente faz hoje em dia, né, nas empresas mais de vanguarda, né? Então, eu fico imaginando aqui como é que vocês lidam com a tecnologia ao oferecer as soluções de transporte, né, transporte público e mobilidade como um todo. Porque eu estou imaginando que vocês na Autopass, Rodney, atendem um volume enorme de passageiros e com perfis diferentes e usos diferentes, né? Então, a minha pergunta é, qual é a importância, por exemplo, do feedback do usuário na hora de desenvolver a tecnologia aplicada para essas finalidades de mobilidade? Bom, vamos lá. De fato, a tecnologia hoje está em tudo, né, Cássio? Então, a gente tem que aproveitar tudo que tem de novo e tentar tropicalizar um pouquinho para o nosso negócio, né? Antes da Autopass, trabalhei muito tempo em uma empresa americana e eu dizia que aqui a gente é cheio de jabuticabas, né? Então, o grande negócio é como a gente transforma o que muitas vezes é desenvolvido para uma plataforma que nem tem tanta sinergia com a nossa, em prol do nosso negócio, em prol dos nossos clientes. Então, de fato, a gente tem muitos clientes, a gente hoje tem mais de 4,5 milhões de transações por dia, com clientes de todos os perfis, os perfis e possibilidades possíveis imaginárias que uma cidade como São Paulo ela provê, né, a todas as pessoas que aqui residem ou passam por ela. O grande segredo para mim, quando a gente fala de tecnologia, é usar essa ferramenta como um acessório. A tecnologia para a Autopass, ela não é o core do nosso negócio, mas ela está incorporada em todas as nossas ações, desde o nosso processo inicial. A gente fala muito de jornada aqui. Então, quando a gente fala de jornada do nosso cliente, a jornada ela se inicia muito antes dele estar próximo de um ônibus ou do metrô. A jornada ela inicia quando toca o despertador, muitas vezes ali no celular. Hoje as pessoas já incorporaram o celular como o despertador oficial. E a partir desse momento a gente começa essa interação com o nosso cliente. Então, informações do tipo trânsito, tempo de deslocamento, se está chovendo ou não está chovendo, qual o melhor modal que ele vai pegar para aquele trajeto que ele vai fazer. Todo esse direcionamento é uma preocupação nossa, e passando também pela forma de pagamento, todas as formas de pagamento possíveis e imaginárias. Então, a gente tem uma plataforma bem ampla e um portfólio bastante extenso de formas de pagamento. Então, a pessoa hoje que prefere comprar por um aplicativo, a gente tem possibilidade do aplicativo top. Se ela prefere comprar pelo WhatsApp, ela vai comprar pelo WhatsApp. Se ela quer pagar com Pix, ela paga com Pix. Se ela prefere ir para uma máquina de autoatendimento em uma das estações ou terminais, enfim. Eu acho que o grande norte desse negócio é a gente ter a maior capilaridade possível e maior formato possível para atender todo mundo. Você falou aí, né, de uso, por exemplo, de aplicativos e tudo como é a nossa vida hoje, né? A gente está muito dependente do celular, né? E a gente viu muita barreira cair já, né? Recentemente, supermercado, se pensar Sim. bem,
né, Rodney? É claro que a pandemia impulsionou muita coisa, mas não é só a pandemia, somos nós, seres humanos, também buscando aquilo que facilita a vida da gente, né? E então, se o pessoal olhar para o dia a dia, pô, se eu peço pizza pelo aplicativo, né? Da pizzaria preferida, né? Perto da minha casa, porque eu tenho preguiça de pegar o telefone. Né? Da mesma forma, no passado, você pediu o táxi chamando na rua ou ligando lá para o ponto, hoje vai por aplicativo, então nada de novo que eu estou falando aqui para as pessoas. Né? Você acaba se acostumando com essa nova forma de operar. Lá atrás, quando os apps começaram, era difícil imaginar o hábito de, né, pedir pizza por um app, né, sem falar Uhum. com ninguém. Então, isso está claro, estou chovendo no molhado aqui. Mas em transporte público, tem barreira para ser quebrada ainda? Eu acho que sempre tem, né? Não, eu não diria barreira, Cássio, mas eu acho que oportunidade a gente sempre tem. Quando a gente começa a conversar com os clientes, a gente vai formando grupos, né, de pessoas. Então, tem um grupo que adora o app. Pô, esse cara é super fiel, ele tem uma frequência, uma recorrência muito alta no app em si, e ele gosta muito dos benefícios que o aplicativo traz para ele. Não só da facilidade, mas todos os outros produtos e serviços que estão ali contidos no app. Tem uma turma que odeia app, por incrível que pareça. Quando a gente conversa, o pessoal fala, pô, não tenho memória no meu celular, não gosto, acho trabalhoso, eu tenho que ter 20 aplicativos se eu vou fazer tudo. O que é unanimidade, por exemplo, no nosso perfil, quando a gente conversa com as pessoas. Esse pessoal que não gosta do aplicativo, ele tende a ir para uma solução tipo WhatsApp, porque o WhatsApp meio que virou um core já dentro do celular, né? São pouquíssimas pessoas que não têm e não utilizam. O Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp. Então, foi até com base numa conversa como essa, numa estação que a gente criou o produto WhatsApp. Porque eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, pô, o aplicativo é muito complexo, tal, tá, mas o que a senhora usa? Ah, eu uso o WhatsApp. Tá, e como que você paga? Não, eu prefiro pagar em dinheiro. Não, mas aí não dá, porque vamos pensar numa solução digital. Ah, o Pix. Então, foi quando a gente desenvolveu ali o pagamento pelo WhatsApp, via Pix, e, pô, foi um sucesso. É um canal para a gente que cresce 2 dígitos. Tem pessoas também que preferem uma interação física. Então, a gente aumentou demais o nosso parque de ATM. A gente tinha, há 2 anos atrás, 200 terminais de autoatendimento. Hoje, a gente tem mais de 800 terminais de autoatendimento. Então, como eu falei anteriormente, né, eu acho que as barreiras elas estão aqui no nosso dia a dia para a gente entender isso como oportunidade. E eu acho que a gente tem, eu particularmente estou muito satisfeito com o que a gente tem feito em relação a esses produtos, né? E como a gente tem utilizado a tecnologia a nosso favor. Então, os feedbacks são muito positivos. Existe também uma máxima que, poxa, esse case eu acho bem legal, se tiver a oportunidade de falar rapidamente. Tinha uma máxima, toda vez que a gente falava de tecnologia, que existia uma barreira para idosos. O idoso ele não vai aderir à tecnologia, ele não gosta, ele não vai fazer um onboarding num aplicativo, ele não vai fazer uma solicitação de cartão no aplicativo. Quando a gente começou, falou, bom, então vamos testar, nada melhor do que testar. Quando a gente começou a testar, por exemplo, a emissão de cartão para idosos via aplicativo, cara, surpreendente. Primeiro mês, a gente já tinha 85% das solicitações de cartões para idosos via aplicativo. E quando eu falo via aplicativo, não estou falando de apertar um botão e solicitar. É de fazer um cadastro, fazer um onboarding, tirar uma selfie. Então, tem todo o processo de segurança incorporado e é um público que aceitou e abraçou, nossa, de forma muito rápida a tecnologia. E para a gente foi muito surpreendente, porque os nossos postos físicos começaram a esvaziar e a gente viu que o caminho não estava em fazer com que as pessoas se deslocassem até um posto físico. E aí eu estou falando de idoso, né, que era a pseudo-resistência ali. Então, isso é muito legal, né? Às vezes as adversidades trazem boas oportunidades e o teste traz boa resposta para a gente. Esse ponto que você traz é muito legal, né? Porque você vai adaptando a tecnologia e a solução para o público.
Aí eu fico pensando aqui, Rodney, tem algum limite para isso? Por exemplo, o idoso é um grupo que, embora não seja Uhum, majoritário, ele é um grupo grande, né? Você, como gestor, você em algum momento acaba tendo que abrir mão de alguém, assim, falar assim, olha, putz, aquele perfil é pequeno e não compensa o investimento, né? Não precisa nem citar os perfis se você não quiser, uhum. né? Mas é mais para entender assim, existe a pretensão de atender 100% ou rola alguma coisa como um Pareto ali, olha, eu atendendo, né, 80% das pessoas com talvez 20% das soluções aqui, já está ok, esse residual, infelizmente, vai ficar de fora. Como é que é a cabeça do gestor na hora de fazer essa conta com um público tão grande, tão heterogêneo? Esse é um baita desafio, cara. Essa pergunta é espetacular pelo seguinte: quando a gente fala de mais de 13 milhões de clientes e mais de 4 milhões e meio de transações por dia, se a gente fizer um Pareto, vai ter muita gente ficando fora. Não dá para pensar em Pareto. A gente tem que pensar. Tem um processo, sim, de convencimento e aculturamento. Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma estação específica que tinha um posto de atendimento e emissão. Eu tenho que fazer um trabalho bastante contundente de comunicação para mudar o perfil daqueles clientes. Olha, então esse posto aqui ele não vai mais emitir cartão, mas você pode fazer via aplicativo, você pode escolher uma loja parceira nossa que está a 300 metros daqui. Então a gente vai criando possibilidades e eu acho que o principal é a gente todos os dias ter a humildade e isso tem que estar no nosso propósito, né? A gente tem que saber ouvir, a gente tem que discutir com o cliente porque ninguém melhor do que ele para nos direcionar. Então, de forma bem simples, não existe um Pareto, a gente sempre tenta atender 100% das pessoas. Isso é muito difícil, obviamente, que a gente começa as migrações do maior para o menor, porque isso facilita, vai ganhando escala, e vai gerando confiança também. Em transporte, o que a gente percebe que, além da cultura, tem uma questão de confiança. Então, quando a gente fala, olha, compra pelo WhatsApp, até as pessoas entenderem que, de fato, ela vai desembolsar o valor da passagem ali no WhatsApp e que aquele QR Code que ela vai receber no celular, de fato, funciona na catraca, você tem uma pequena resistência. A partir do momento que essas pessoas começam a ver que aquilo, de fato, é um produto sério e que ele funciona, que ele traz benefício, qualquer tipo de benefício, seja tempo, seja facilidade, seja a forma de pagamento, a adesão ela vem bem rápida. Então, eu acho que tem uma questão também, e aí eu acho que é muito mais social até. A gente tem passado os últimos anos, eu diria que os 10 últimos anos, para a mobilidade têm sido espetaculares, porque a gente vem de uma cultura aqui no nosso país em que o transporte público, o transporte massificado, ele era visto de forma pejorativa. Então, esse ecossistema é muito legal porque tem não só uma melhoria de fato na prestação de serviço, uma profissionalização ainda maior de todos os operadores. E aí eu não estou falando mais da Autopass, tá? Estou falando do ecossistema como um todo. Então, a gente hoje vê ônibus com ar-condicionado, ônibus, poxa, com investimento, as empresas investindo muito nesses equipamentos, os equipamentos de pagamento, que daí a Autopass é provedora, os trens, tudo que tem sido feito nesse ecossistema tem trazido muita gente para dentro do transporte em si. E o que eu acho que agora, daqui para frente, que a gente vai começar a dizer muito, é como que a gente começa a conectar todas essas coisas. Então, a Autopass ela tem por premissa, no nosso produto, tentar conectar o máximo possível de modais. Quando eu falo modais, eu estou dizendo, a gente fez um piloto antes da pandemia com os patinetes, por exemplo, fazendo a primeira e última milha de deslocamento com tarifa integrada no grande modal que era o metrô e o trem. Então, poxa, se o cara sabe que ele tem que se deslocar até um ponto ou até uma estação em 1 quilômetro, e ele pode usar uma bicicleta ou um patinete para essa primeira milha dele, e ele vai receber um desconto na tarifa total quando ele pegar o metrô, pegar o ônibus, isso começa a gerar um engajamento muito bacana. Então, o desafio agora é a gente conseguir pegar todas as formas possíveis e imaginárias
de mobilidade, deslocamento e conectar tudo em um único produto. O jeito que você fala, Rodney, deixa claro, queira você ou não, né, que você pessoalmente é muito orientado ao público, né, à jornada, né? Sim. Quando você citou o exemplo do WhatsApp, já deu para sacar isso, né? E agora, nesse exemplo também, né? Puxa, estou aqui entendendo, sempre querendo entender o público e tal. E aí a gente cai na coisa da tecnologia. Eu, em outras conversas, assim, sempre ouço o desafio de, ok, eu como gestor, eu como CEO sei quem é esse público, talvez ali um grupo, algumas áreas da empresa saibam quem é, e o desafio é colocar isso, né, na tela do pessoal, né, de CX, de TI, né? Sim. Você encara esse desafio, você enfrenta esse desafio? Como é que é a sua experiência, né, de transmitir o que você coleta lá, conversando com a Dona Maria no ponto de ônibus, né, para o seu TI, nerd, no melhor sentido das palavras, nerd como um elogio aqui, que vai fazer a mágica acontecer? Como é que é a transmissão disso? Cara, eu acho que aí entra a cultura da companhia, né? O pessoal tem que gostar do que faz, tem que gostar do produto que está criando. Não adianta a gente pegar uma pessoa recém-habilitada e dar uma Ferrari de Fórmula 1 para aquela pessoa pilotar, porque ela vai olhar aquele volante, vai ver um monte de botão e vai saber o que fazer. Eu não saberia também, eu sou habilitado há um bom tempo com um carro de passeio. O nosso time de TI, primeiro, eu acho que quando a gente contrata pessoas, obviamente a gente contrata pela competência técnica. Só que a gente também tem um processo de imersão e análise das competências não técnicas. A gente precisa saber, não adianta, existe um ciclo, e aí os especialistas em recursos humanos vão dizer muito isso. Normalmente as empresas contratam por competências técnicas e demitem por comportamento ou por outras competências que não são atingidas. A gente tem que antecipar isso. Então, o time de UX, por exemplo, se não for um time que de fato utilize o transporte público e entenda aquilo como a melhor opção de deslocamento numa cidade como São Paulo, não faz muito sentido esse cara vir para cá, porque ele não vai respirar esse negócio. Não dá para ser só o recado da Dona Maria. A gente tem, eu brinco muito com o time assim, gente, barriga no balcão. Se a gente não tiver na estação, não tiver conversando, não tiver dentro do ônibus, a gente não vai vivenciar o que está acontecendo. Essa troca é muito legal, porque senão a gente vai ficando meio alienado, né? Tem pessoas que falam, eu particularmente não gosto da empresa no ar-condicionado. Eu falo muito isso. Gente, se for ficar aqui no ar-condicionado todo dia, ou ficar na casa de vocês em home office agora, e a gente não sentir as dores, não ver os acertos, fica meio capenga ali, né? O negócio não vai andar. Então, o nosso time, hoje, o time Autopass, é um time, poxa, eu tenho um orgulho enorme de falar desse time, porque é um time extremamente engajado com o propósito da companhia e com a melhora constante no deslocamento de pessoas. Por isso que a gente fala muito de mobilidade humana e não de mobilidade urbana, porque a gente não está preocupado com o planejamento em si da cidade. Também estamos, mas eu acho que o ecossistema é diferente. Tem coisa que a gente não muda. Então, por exemplo, um trajeto que ele demora 1 hora, não tem recurso que eu faça para mudar esse trajeto para 10 minutos, porque é uma questão de física. Por mais que põe uma cidade inteligente, abra todos os semáforos, faz isso, faz aquilo outro, a gente vai tirar de 1 hora para 45 minutos. Agora, existe uma forma de eu atenuar essa 1 hora, disponibilizando, por exemplo, uma ferramenta de streaming, um EAD, para que ele vá estudando. Aí a percepção, ele vai continuar com o deslocamento de 1 hora, mas a percepção que ele vai ter no final, ela é completamente diferente. Essas são as sacadas que a gente só consegue ter estando no dia a dia do nosso cliente, estando no dia a dia da mobilidade, senão a gente fica alienado. Claro, faz todo sentido. E até para a gente fechar aqui, fica uma curiosidade assim, como é que você pega alguns públicos, né, e envolve a turma aí para chegar a algumas soluções cabeludas, né? Eu fico imaginando, só cruzando uns dados aqui, né? Do Instituto de Energia e Meio Ambiente, né? Só na cidade de São Paulo são 5 milhões de passageiros de ônibus por dia. Não sei se bate com os números que você tem, mas são números ainda Sim.
do início da pandemia ali, 2021, né? Sim. Ele Aí você oscilou um pega, pouquinho, mas grosseiramente ainda são esses tá números. por aí, tá na casa dos 5 milhões, legal. Aí tem a Brinks e a Fundação Dom Cabral falam que 38% da população brasileira é desbancarizada, né? Então, cruzando um dado com o outro, 38% de 5 milhões, vai chegar assim, pô, você tem 2 milhões de passageiros que usam dinheiro vivo, né? É claro que pode ter uma margem de erro na conta aí, mas assim, como é que você enxerga a solução para isso, né? Ela está na tecnologia, ela está mais ali em fazer a imersão nesse perfil tão diferente de você e de mim. Como que trata um caso desse? Cássio, eu acho que esse é um desafio que o Top tem diariamente. A gente não tem um produto de mobilidade, a gente tem um produto de inclusão. Uhum. Quando eu falo um produto de inclusão, de fato, hoje, a nossa base, até um ano atrás, ela também tinha números muito parecidos com esses que são mais generalistas, né? Tem uma abrangência um pouco maior, mas a gente tinha 30% da nossa base não bancarizada, por N motivos. Por falta de acesso, por falta de confiança, pelo entendimento de que aquilo é caro ou que não é para aquela pessoa. A gente tem mais um percentual de quase 15% dos nossos clientes que são, a gente chama de semi-bancarizados. Eles não existe o semi-bancarizado, mas é como a gente categoriza aqui, que são as pessoas que têm conta salário, por exemplo, mas que elas sacam completamente o salário dela no início do mês e utilizam o papel moeda. Então, a gente já tratou até em outros episódios aqui de outras empresas que enxergam exatamente a mesma coisa, né? Isso. Ter uma conta no banco não muda o jeito dela pagar as coisas com dinheiro na quitanda da esquina, né? Perfeito. E aí o desafio poxa, eu tenho um produto que tem, eu diria que é um dos que mais tem frequência e recorrência de uso. A gente interage com o nosso público 2 vezes ao dia, na hora que ele vai ao trabalho e na hora que ele volta. Se eu tenho um banco, como é o Top, tenho um banco digital atrelado a esse produto de bilhetagem, poxa, eu já tenho um lastro de confiança e uma facilidade de utilização, inclusive na marca e no ecossistema. Aí o segundo ponto, como que eu faço com que eu traga para essa plataforma engajamento? O que é importante para essas pessoas? Muitas vezes é o que eu falei agora há pouco. Quando você faz algumas pesquisas, a gente se surpreende com o que volta do campo, porque não necessariamente é mudar o tempo de deslocamento, mas é melhorar a previsão. Então, se eu sei que eu vou demorar 1 hora, o legal para mim é saber que horas o ônibus vai passar e que horas de fato eu vou chegar lá. Então, o que a gente acredita muito é nesse ecossistema, é trazer a inclusão sempre. Então, a nossa ferramenta ela tem que ser inclusiva em todos os sentidos, do mais básico ao mais amplo, tá? Seja ele financeiro, seja ele social, em todas as plataformas. Eu acho que com isso a gente começa a mudar o game. A gente teve o lançamento do Top, o cartão híbrido, né, que a gente chama, o cartão bancarizado, o cartão de ônibus, o cartão bancário e o cartão de crédito, em um único produto em dezembro do ano passado. A gente já está com mais de 1.700.000 cartões emitidos. Então, isso boa parte dessa base eram de clientes não bancarizados anteriormente. Então, isso é muito legal, quando a pessoa começa, de fato, a entender esse ecossistema e ela faz a adesão àquele serviço, e aí não tem custo, tem os desafios também da gente não criar barreiras contra o nosso próprio produto, mas a partir do momento que ele faz a adesão e ele passa a utilizar, e aí sim ele começa a se tornar um agente de transformação em nome do nosso produto, poxa, aí é golaço, cara. É isso que a gente busca. Perfeito, Rodney. Puxa, quero te agradecer muito aí pelo papo, muito bacana conversar com você, delícia mesmo ouvir, né, de um tema que diz respeito a todos nós, né, mobilidade, né, claro que alguns estão no transporte público, outros não, né, mas a mobilidade vale para todo mundo, invariavelmente. Então, muito Sim. legal ver esse casamento, né, entre tecnologia, jornada, né, e uma questão, né, global, e
no Brasil não é diferente. Grande São Paulo, grandes cidades como São Paulo, como a gente está aqui, mais ainda. Então, eu te agradeço muito. Obrigado, viu, Rodney? Cassio, eu que agradeço. Acho que o desafio é enorme, né? A gente vive num país continental, né? O Brasil é do tamanho de um continente, São Paulo é enorme, é muito maior do que muitos países. Então, é muito bacana poder falar, bater um papo sobre mobilidade, sobre todos esses cases. E a gente está à disposição. Fico muito agradecido aqui pelo espaço. A Autopass sempre está à disposição aí. Quando quiser bater um papo novamente, é só chamar.